O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensai que eles que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse aos vinhateiros: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Cortar. Porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante essa passagem do Evangelho, que Jesus responde para eles dizendo: se vós não se converteres, ireis morrer do mesmo modo ou ainda até mesmo pior. Por que Jesus está falando diante dessas notícias que chegaram, né? São fatalidades que estavam acontecendo ali em Jerusalém. É como as notícias de hoje que nós vamos ouvindo, né? Tantas fatalidades que se chegam, que nós ficamos até abismados diante de situações, e às vezes nós perguntamos, né? Mas por que isso está acontecendo? Então, por que eles estão fazendo essa comparação? E Jesus responde dessa forma: Você pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por que Jesus está dizendo isso? Lá no Antigo Testamento, e até interessante que essa frase do capítulo 33 de Ezequiel, versículo 11, que está na aclamação Evangelho, ela se reporta também ao capítulo 18. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha a vida. Então, em Israel, havia um provérbio que eles se utilizavam da seguinte forma: os pais comem o fruto e os filhos é que ficam com o dente podre. Aí Deus diz assim: eu vou tirar essa história do meio de vocês. No livro de Jeremias também tem a mesma frase, né? E aí Deus vai falando que não é a questão de que do pai passa para o filho o mal, né? O mal vem do pai, e o pai que comete o pecado e o filho que vai sofrer com o pecado. E aí tem a teologia também da retribuição, que era outra teologia existente.
ela consistia em quê? Se acontece uma fatalidade com alguém é porque ela pecou. Se não acontece nada, então significa que ela está bem com Deus. Então as coisas eram medidas dessa forma. Por isso que no capítulo 9 do Evangelho de São João, tinha aquele homem cego. Aí os discípulos perguntam: quem pecou mais? Os seus pais ou ele? Aí Jesus disse: nem o pai, nem os pais, nem ele. Essa doença é para a glória de Deus. Então essa concepção, media-se dessa forma, que não é uma coisa tão diferente de muitas concepções existentes hoje no meio de nós. Aquela pessoa lá, aconteceu mal com ela, e alguma coisa ela fez de errado, e Deus está sentando o pau agora. É aquela história de Jó. Por que os 4 amigos de Jó começaram a ficar questionando Jó e dizendo: Jó, olha, você fez alguma coisa errada para acontecer tanta fatalidade assim na sua vida? Aí Jó dizia: não fiz nada. Então ele fazia uma reflexão, ele foi se observando e ele foi vendo: não fiz nada demais, eu sempre fui fiel a Deus. Aí nós lembremos, que Satanás foi lá no dia que Deus reuniu todos os seus filhos, e Deus disse: olha, está vendo meu servo Jó? Ele é nota 10. Aí o demônio disse: claro, o Senhor colocou também um cercado em volta dele, e ninguém pode chegar perto. Permita que eu possa fazer alguma coisa nele para você ver se ele não vai blasfemar. Aí Deus disse: tá bom, você não pode tocar na vida. E aí vieram as fatalidades. Aí Jó teve aquela grande resposta, Se Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E ali diz que Jó não pecou. Então Jesus agora está ensinando os apóstolos: olha, não se julgue melhor do que os galileus, que o sangue foi misturado no sangue, ou que o corpo deles foi misturado com o sangue lá das ofertas, que Pilatos fez isso. E não fiquem pensando que vocês são melhores do que aqueles que a torre caiu, não. Mas se vocês não se converterem, coisas piores virão. Não importa, para Deus a questão não está numa fatalidade ou não para as pessoas. A questão de Deus está na conversão. E o que é que pode acontecer de pior, se não a perda da salvação? Não existe fatalidade pior do que essa. A pessoa passar a vida aqui na terra e depois não se salvar. Mas uma pessoa muito santa, pode acontecer uma fatalidade com ela? Pode, nós vemos por aí. Tanto que tem pessoas que questionam: mas aquela pessoa era muito santa, como é que pode ter acontecido uma coisa dessa, tá vendo? Como se dissesse assim: quem não leva uma vida santa, que deveria acontecer. Então nós não podemos julgar uma fatalidade e dizer: aquela fatalidade, ela aconteceu porque aquela pessoa não está bem com Deus. São João Paulo II, que nós celebramos esses dias. Olha a fatalidade: o tiro, e morreu com Parkinson. Então ele fez alguma coisa com Deus e Deus agora estava castigando ele? É óbvio que não. E aqueles padres, fazendo até uma relação com o Evangelho, E aqueles padres que morreram de Covid lá em Roma, que estavam atendendo confissões e foram contagiados, aí Deus o castigou? Aí eles morreram de Covid? E São Luís Gonzaga, que morreu também
cuidando dos pestilentos e ele acabou pegando a peste e morreu. Tudo santo. Era para eles cuidarem dos pestilentos e não pegar a peste. Teve pessoas naquele tempo com coração ruim, que não queriam saber de Deus e não pegou não. A peste não pegou não. Tem pessoas aí más, ruins, que morrem assim, ó. E tem aqueles que estão servindo a Deus e morrem na desgraça. A questão é depois. É o julgamento que virá depois. Porque aquela pessoa que morreu numa grande fatalidade, ela tinha um coração convertido. Ela vivia santamente. Aí entra o livro da sabedoria lá no capítulo 2, né? Que diz bem assim, que para os ímpios a morte do justo parece uma grande desgraça. Que eles olham e dizem assim, ó, tá vendo? Que desgraça. Adiantou levar aquela vida toda com Deus? Olha que desgraça. Aí ele continua dizendo, né? Mas os justos estão na paz de Deus. Estão com Deus. Não, repito, não avaliemos uma situação de desgraça de alguém para dizer que aquela pessoa, ela, de repente, ela poderia não estar bem com Deus. E aquela pessoa que não aconteceu nada significa o contrário. Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. Então, no terreno dos bons e no terreno dos maus, eles vão lá e plantam. Na hora que vem a chuva vem sobre os dois terrenos, não vem só sobre os bons. Não nos julguemos, nós tão santos, né? Ah, eu sou consagrado a Deus. Ah, eu sou sacerdote. Eu sou melhor do que o outro. Não nos julguemos assim. Porque pode ser que aquela pessoa não é nem consagrada e nem sacerdote, mas ela leva uma vida muito mais santa do que nós. Aí entra a outra parábola, né? Vamos dar mais uma chance para essa figueira. Ela não está dando frutos, né? O dono já chegou dizendo assim, vamos acabar com ela, porque figueira é para dar frutos. Se ela não está dando fruto, não presta, corta. Aí os outros vêm, não, senhor, olha, nós vamos colocar um adubo, nós vamos molhar ali e dá mais uma chance de 1 ano. Daqui a 1 ano o senhor volta para ver se ela deu fruto ou não. Se ela não der, corta. É assim. Deus quer frutos de santidade na nossa vida. Não pensem que frutos aqui é porque eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom... Aí eu estou dando fruto porque as pessoas estão se convertendo, estão comprando os meus CDs, as minhas músicas são as mais ouvidas, então eu estou dando fruto. Não é esse fruto. Fruto é de conversão. Fruto é de santidade. Aí se a pessoa... Porque cada ano Deus está dando mais uma chance. Então, vamos adubar. Vamos adubar é o que, olha, vamos tentar ajudar, Senhor, para ver se essa pessoa muda. Vamos chamá-la à conversão. Vamos ver se ela passa a rezar mais. Vamos ver se ela que não está vivendo bem os sacramentos, vamos ver se ela volta. Tá bom, eu dou 1 ano para você. Se ela não der frutos, ela vai ser cortada. E nos tempos de hoje, diante dessa compreensão errada
que as pessoas têm de Deus, que Deus é amor, Deus é misericórdia, que Deus não vai levar em conta os meus pecados e tudo mais. Tem muita gente se dando mal na eternidade. Porque compreender Jesus dizendo assim, corta. Não está dando fruto, corta. Não, Senhor, dá um tempo. Tá ok, eu vou dar mais um ano para ver. Dia após dia, Deus está dando mais uma chance. Dia após dia. Eu vou terminar com Santo Afonso Maria de Ligório, né, que eu gosto muito de ler ele. Eu gosto de ler todos os santos, mas também eu gosto de ler. Ele diz assim, olha, vamos comparar um religioso para uma pessoa que vive lá no mundo. Aí ele diz assim, a pessoa que está no mundo, que não se converteu ainda, realmente eles não querem saber de Deus e tudo, mas pode ser que eles tenham uma chance ainda de se converter. Aí ele diz assim, mas o religioso, imagina, né? Missa diária, oração, padres à disposição para poder se confessar, tem adoração, tem seus livros de devoções, tem o seu terço para rezar e não se converte, com tudo na mão. Agora falando aqui para nós da comunidade, né? O que é que falta para nós? Falta mais alguma coisa? Meus irmãos, nós temos tudo. Você tem missa à escolha, né? Os que gostam de acordar cedo, vai na cedo, que gosta de acordar mais tarde, vai na de meio-dia. E quem gosta de acordar mais tarde, ele vai na da... Mas tem missa à disposição. Ora para tudo. Tem seu terço, tem capela aqui para tudo quanto é lado. Eu acho que não tem uma comunidade que tenha tanta capela como a Canção Nova. A gente passa por aí só fazendo o sinal da cruz. Era para a gente passar por essa chácara de joelho, porque toda hora tem uma capela de um lado, é de joelho o tempo todo, é aqui, é prostrando para lá, é fazendo para lá, porque é abundância de capela. O que você quer mais e eu também? E não se converte. E essa vida errada, num solo que nós dizemos que é um solo eucarístico, né? Canção Nova, um solo eucarístico. Mas por que você não reza então, se é um solo eucarístico? Olha, se é um solo eucarístico, sabe o que significa? É assim, a Eucaristia é o solo. Nós andamos em cima da Eucaristia, assim, ó. É Jesus, olha, um pão consagrado do tamanho dessa chácara. Aí nós andamos em cima, solo eucarístico. Não era para a gente andar, era para andar assim, olha, prostrado, tudo assim deitado no chão, só olhando para baixo e de joelhos. E quem andasse a pé ia dizer, nossa, você não tem devoção? É Jesus que está aqui. Temos tudo. Só vamos nos perder se nós quisermos. É o que Santo Afonso fala. Será que hoje é mais uma chance que Deus está dando? E nós temos uma vantagem, né? Eu não sei porque demora para morrer gente aqui dentro, né? Será que Deus está sempre dando mais uma chance para nós, por isso que não morre? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.